Olá pessoal, saudações cordiais aí a todos vocês. Já tem um tempo aí que eu não posto nada aqui nesse canal e hoje resolvi aí colocar mais um videozinho para vocês aí de um exercício bem interessante, hein? Em primeiro lugar, queria agradecer aí a audiência, especialmente aí dos irmãos aí da continente africano, né? Moçambique, Angola. Principalmente Moçambique, eu tenho percebido que tem bastante gente aí que assiste os vídeos aqui do nosso canal. Portugal também. Enfim, todos que estão aí assistindo esses vídeos aí desse nosso canal pelo mundo afora, hein? Bom, como eu falei, hoje eu tenho um exercício diferente que vai consistir na gente analisar um artigo científico que foi publicado já tem um tempo atrás. Esse artigo é relativamente antigo, né? Tem cerca de 15 anos aí publicado esse artigo. E nesse artigo os autores eles fizeram a proposta de calcular a curva de proporção vertical aí, considerando os dados aí de 5 poços de exploração de petróleo, né? E calcular essa curva de proporção vertical usando a krigagem da média. Então essa vai ser a proposta. Nós vamos tentar analisar esse artigo e tentar reproduzir, pelo menos de uma forma mais ou menos grosseira, né, os resultados que os autores tiveram. Então esse artigo é o seguinte, o título dele é Krigagem das Proporções, né, utilizando a krigagem da média, uma ferramenta auxiliar na modelagem de reservatórios. Ele foi publicado aí na Revista Brasileira de Geociências, né, número 38 aí, suplemento 1, página 82 e 87. Foi em março de 2008 aí a publicação desse artigo, hein? Eu achei muito interessante que eu vinha já trabalhando com esse artigo com os alunos. Um dos autores aqui desse artigo é o Sérgio, né? O Sérgio Sacani, o Serjão, hein? Lá do canal Space Today, né? O grande Serjão, um grande divulgador científico aí no Brasil. Tem um canal, é o maior canal de astronomia aí no YouTube, divulgação científica, o canal do Serjão aí. Bom, nesse artigo eu não vou mostrar em detalhes não, porque iria demorar muito, né, fazer a leitura completa do artigo aqui, né? Então, para quem quiser depois procure essa referência, é muito fácil encontrá-la aí no Google. A Revista Brasileira de Geociência é uma revista aberta, então é fácil fazer o download dos artigos, né? Então ele começa mostrando aqui, né, os autores começam mostrando o que é uma curva de proporção vertical e como é que ela é obtida, né? Então aqui dá um exemplo nessa primeira figura aqui, né? Colocando um exemplo aqui de 5 poços e os dados das fáscias, né, que foram encontradas aqui nesses poços. E aí basicamente é o seguinte, a gente vai ver qual a porcentagem, né, a porcentagem presente por nível. Então em cada nível de perfuração aí, a gente vê quais são as fáscias que são presentes em cada poço, e a gente vai colocar essa porcentagem na forma de um gráfico. Então aqui esse eixo de baixo aqui a gente vê a porcentagem, né? Esse eixo é a porcentagem das fáscias aqui. E basicamente é como se fosse um histograma, né? Os autores inclusive discutem isso no texto, como se fosse um histograma da porcentagem dessas fáscias distribuídas por nível. Aí eles mencionam aqui, né, no corpo do texto, né, que o objetivo do trabalho, né, desse trabalho é a construção da curva de proporção vertical, levando em consideração a influência de cada poço. Deixa eu voltar aqui. A influência que cada poço possui numa determinada área, né? E basicamente ele vai levar em consideração a distância entre os poços. Então isso é uma coisa bem interessante. Ao invés de a gente calcular uma média aritmética simples, vamos calcular usando krigagem da média, que vai levar em consideração a correlação que existe, né, espacial entre os poços numa determinada região. Aí ele menciona aqui, né, que há casos que existem cluster, né, de dados, e esse método, ele, por ser uma krigagem, também proporciona até uma desclusterização, né, dos dados. Então, é uma coisa bem interessante a proposta deles aí nesse artigo. Aí tem toda uma explicação teórica, né,
uma revisão do que é a crigagem da média. Ele aqui na equação 1 ele vai mostrar, então, é o estimador da crigagem da média, essa condição de não enviesamento aqui da soma dos coeficientes de crigagem na média tem que ser igual a 1, né? Para poder a média ser constante. Basicamente a gente vai trabalhar minimizando essa variância, né? A variância do erro da estimativa, né? E isso envolve uma lagrangiana, que eu vou mostrar daqui a pouco, e escrevendo as equações da forma matricial, né? Transformando o sistema de equação de forma matricial, depois de derivar, né? Depois de derivar a lagrangiana em relação aos lambda i, derivar em relação a mi, a gente pode obter um sistema nessa forma aqui. Vocês devem estar estranhando esse sistema porque ele não está escrito em função em função da covariância, né? Mas escritos em função aqui do próprio semivariograma, ou do variograma, né? Então, ao invés de ter aqui o C de x1, x1, C de x1, x2, né? Que é o C11, C12, ele colocou aqui em forma de gama, né? Gama 11, gama 12, ou seja, o próprio semivariograma. A diferença, né? As duas formas de resolver, elas são equivalentes. A diferença é que aqui aparece mais o multiplicador de Lagrange, e quando a gente escreve o sistema em função da covariância, aparece aqui menos o multiplicador de Lagrange. O resto é igual, né? Como a gente já viu aí nos vídeos anteriores sobre crigagem da média. Ele mostra aqui numa figura 2, então, um mapa, né? O diagrama aqui de localização de 5 poços, né? Poço 1, poço 2, poço 3 e poço 4. Poço 5 aqui, né? 5 poços. Cuidado que a escala no eixo Y, que é a escala norte-sul, ela está diferente da escala leste-oeste, aqui, que é a escala do eixo X. Então a gente tem que ter cuidado na hora de fazer as nossas considerações aqui, na hora de tentar reproduzir os resultados, né, do artigo. Então o que eu fiz? Baseado nessa figura, eu tentei pegar a olho mesmo, de uma forma meio grosseira, né? Porque não tem outro jeito, já que os autores eles não apresentaram as coordenadas dos pontos aí desses poços. Essas coordenadas não foram apresentadas no artigo, só essa figura aqui, que é a figura 2. Então, a olho aqui, usando um pouco uma réguazinha, né? Uma régua graduada em milímetros, eu tentei ao melhor possível... Eu tentei o melhor possível obter as coordenadas desses poços, né? E para depois determinar a distância, né? Tentar calcular a distância entre eles. Bom, na figura 3, que segue a essa, né? Ele apresenta a proporção dessas faces por nível, obtidos naqueles poços, né, do 1 ao 5. Então, aqui em cima, nessa figura, tem P1, P2, P3, P4 e P5. Observe, por exemplo, que no nível 0, né, esse primeiro nível aqui, nós temos apenas a presença das faces 1 e 2. Então, nós temos aqui 20% da face 1, e 80% da face 2, e não tem nada da face 3. Então, a gente, né, corresponde ao CPV aqui ter os 20%, e aqui indo até o 100, o restante do 20 até o 100, que corresponde aos 80% dessa face que está representada aqui nesse laranja, né, que é a face 2. Aí, se a gente vai, por exemplo, no nível 1, no nível 1 a gente já tem aqui 20% da face 1, 20% da face 3, né? E 60% da face 2. Então aí, se a gente colocar nível 1 aqui, tá aí, ó, 20% da face 1. Aí se você olhar nessa reta aqui, ela passa aqui nos 80%, ou seja, 20% aqui da face 3, e daqui até aqui, né, os 60% que são correspondentes aí a faces 2. E assim vai, né, seguindo. Observe que esse CPV, né, essa curva de proporção vertical que está sendo mostrada aqui na figura 4, ela é calculada simplesmente por uma média aritmética simples, né? Com todos os pesos aí iguais. Então, a proposta nesse artigo, né, dos autores é calcular usando não com pesos iguais, mas usando os ponderadores aí da crigagem da média. Eles vão usar como indicatriz da presença de uma face. Uma face por exemplo, 1, né? Por exemplo, aqui nós temos a face 1 presente. Então, aqui seria 1
se a gente for calcular aqui para a face 1, né, seria assim, 1, 0, 0, 0, 0, ou seja, a face 1 ela está presente aqui no poço 1, mas ela não está presente no 2, no 3, no 4 e no 5. Então seria 1, 0, 0, 0, 0. Por exemplo, aqui, né, no nível 1, né, para faces 2, aqui seria 1, 0, 1, 1, 0, né? Se for analisar faces 2. Se for analisar faces 1, seria 0, 1, 0, 0, 0. Então a gente vai usar 1 ou 0 para indicatriz da presença da faces em cada poço. Esse é o procedimento que a gente está adotando aqui, né? Bom, aí os autores mostram as equações lá. Então aqui a média estimada, né? Um asterisco aqui para dizer que está sendo estimado. Esse estimador da crigagem da média, a gente já viu. Aqui a lagrangiana, né? A lagrangiana seria dada por uma expressão desse tipo aqui, e nós teremos que derivar em relação aos lambda-i e derivar em relação ao multiplicador de Lagrange μ. Como eu falei, aqui está sendo escrito em função do semivariograma, né? Ou variograma, o gama de H aqui. E aí aparece aqui o mais μ, porque observe que esse primeiro termo aqui é negativo, nesse caso, nessa forma de escrever. Então, multiplicando tudo por menos 1 depois, a equação, esse membro todo vai ficar positivo, né? E aí aqui fica positivo também, esse termo que tem um multiplicador de Lagrange, né? É uma diferença em relação ao que a gente fez. Bom, a primeira etapa consistiu em calcular as distâncias. Então eu tentei pegar o melhor possível as coordenadas daqueles poços, né? A partir daquela figura 2, como falei. Obviamente que isso foi uma coisa meio grosseira, né? Mas só para a gente ver se funciona mesmo. A ideia é tentar reproduzir aqui. Precisa de ser fiel exatamente, né? Mesmo porque seria impossível, a gente não tem as coordenadas. Os autores não colocaram as coordenadas no artigo, né? Então eu tentei pegar as coordenadas a partir daquela figura. E a partir dessas coordenadas, então, eu calculei as distâncias entre poços, né? Então, por aqui, distância do poço 1 até o 2, que é igual do 2 para o 1, 4.356,6 metros. Do 1 para o 3, que é igual do 3 por 1, 2.740,9. E assim vai, né? Do 1 para o 4, do 1 para o 5, né? Do poço 2 para o 3, do 2 para o 4, do 2 para o 5, do 3 para o 4 e do 3 para o 5. Também aqui do 4 para o 5, né? Que é igual do 5 para o 4. Então, tem todas as distâncias daí e também do poço para ele mesmo. Obviamente, as distâncias são zero. E aí, com essas distâncias calculadas, e lendo o artigo, né, seguindo a leitura do artigo, eles fizeram a proposta de calcular usando um modelo esférico. No caso aqui para as faces 1 e 2, eles usaram um modelo esférico com alcance 4.000, foi o que eles disseram no texto. No entanto, eles não mencionaram nada sobre o patamar utilizado. Então, como eles não mencionaram o patamar, eu resolvi usar patamar igual a 1. Né? Já não está mencionado o patamar, usei patamar igual a 1, esse alcance 4.000. Observe que isso é somente para as faces 1 e 2. Então, pegando aquelas distâncias que eu acabei de mostrar anteriormente, aí, que eu calculei entre os poços, foi só substituir os valores das distâncias aqui, né? Obviamente, na função aqui do semivariograma, e calcular aqui os elementos matriz, né? Observe que aqui os elementos matriz, nesse caso, não são os valores da função covariância, são os valores do próprio semivariograma. Então, observe que agora, nesse caso, essa diagonal principal aqui, ela é toda 0, 0, 0, 0, 0, né? Porque a gente colocando a distância do poço 1 para ele mesmo, do 2 para ele mesmo. Aqui, né, a distância 0, obviamente a gente vai ter um gama igual a 0. Então, essa diagonal principal é 0. Quando a gente resolve em função da covariância, essa diagonal aqui, ela é máxima, né? Ela é máxima, ela vai ser aí, basicamente, o patamar, né? Se não tiver nenhum efeito pepita, né? Patamar vai ser o valor, o patamar do semivariograma vai ser o valor dessa diagonal principal. Então é um pouco diferente, aparece aqui mais μ, né? Em vez de menos μ. Então essa é a função. Obviamente esses sistemas, vocês estão vendo, é um sistema 6x6, né? E já é bem difícil de resolver ele aí com calculadora, manualmente aí, como a gente fez nos exemplos anteriores, né? Que eram 3x3, né? 2x2. E aí eu resolvi então usar uma calculadora. Existem várias calculadoras aí online.
Uma delas é essa Matrix QX, é uma calculadora bem interessante para sistemas lineares, aí calcula usando eliminação de Gauss-Jordan, né? Basta preencher aqui nessa tabela os valores aí dos elementos matriz do seu sistema e é possível então fazer um cálculo, resolver o sistema. Ele aqui mostra o resultado, né? Eu coloquei dessa forma aqui que é mais fácil de ver. Então tá aqui os valores de lambda 1 até lambda 5 e o multiplicador de Lagrange de μ. Para as faces 1 e 2, nós não tivemos nenhum problema, todos os valores aqui são positivos. Já no caso da face 3, mesma coisa. Só que na face 3 o modelo é esférico também, só que eles usaram um alcance de 6.000, né? Alcance 6.000 para faces 3. Não mencionaram também o valor do patamar utilizado. Eu usei patamar igual a 1. Então, nesse caso, o sistema foi esse aqui, o sistema que foi encontrado. Preenchendo aqui no Matrix Research também, e calculando, resolvendo aqui o sistema, nós percebemos que tem um dos lambdas, né? Um dos coeficientes da matriz de... Um dos coeficientes da minha crigagem da média deu negativo, né? O lambda 4 deu negativo aqui no caso, né? Observe que o lambda 4 deu um valor negativo, e aí para poder tentar resolver esse problema, a forma mais comum, né, mais tradicional de resolver o caso, quando nós temos aí um multiplicador, um coeficiente, né, de crigagem negativo, consiste em a gente somar o módulo daquele valor que deu negativo em todos os outros coeficientes e depois renormalizar para a soma dar igual a 1. Né? Então é esse valor aqui, quando eu somar o módulo dele, vai dar 0, né? Então o procedimento é esse aqui. Opa! Pulou um slide a mais. Então aqui, nesse procedimento, eu vou substituir o lambda 1 pelo lambda 1 linha, né? Que eu estou somando aqui o lambda 1 mais o módulo do lambda 4. Depois vou dividir pela soma para i igual a 1 até 5 dos lambda i mais o módulo de lambda 4. E aí eu vou ter um lambda 1 linha diferente. A mesma coisa para o lambda 2, para o lambda 3. Quando chega no lambda 4, obviamente quando ele é um valor negativo, eu somo o módulo dele, vai dar 0 aqui esse numerador. Então eu vou ter um lambda 4 linha igual a 0 aqui, né? Onde ele é negativo fica igual a 0. E eu tenho uma renormalização de todos eles. Mas isso somente aqui para o coeficiente de crigagem referente aí a faces 3, né? Bom, aí eu passo para o cálculo das proporções, né, dessas faces que foram encontradas em cada nível. E o que eu percebo? Que eu tenho que fazer aquela operação, né? Por exemplo, nível 0, eu tenho para faces 1. Então, eu vou ter o lambda 1 vezes 1, mais o lambda 2, lambda 3, lambda 4, lambda 5, todos eles vezes 0, porque a faces 1 só está presente no poço 1. Então, na realidade, seria o próprio lambda 1 aqui, né? A princípio, né? A mesma coisa para faces 2. Para faces 2, aqui seria lambda 1 vezes 0, lambda 1, lambda 2, lambda 2, lambda 3, né? Lambda 2, lambda 3, lambda 4, lambda 5, todos eles vezes 1, lambda 1 vezes 0, então aqui seria a soma de todos esses. Para faces 3, todos eles são vezes 0, né? Porque não tem, então esse aqui é 0, né? Eu vou ter esse valor aqui 0. Bom, e assim por diante, né? Eu vou fazer isso para cada nível, nível 0, nível 1, nível 2, nível 3, ou seja, multiplicando os lambdas pela indicatriz naquele nível, se tem ou não a face presente naquele poço, né? Se é 1 ou 0. Bom, e aí eu tenho que fazer uma normalização, uma nova normalização, né? A normalização consiste em calcular, obviamente, por nível, eu tenho que ter a soma, né, desse valor com esse, né? Eu tenho que ter a soma dando 1, ou seja, 100%, né? 100% das faces presentes no determinado nível, né? Quando eu somar todas elas por nível. Então, para cada nível desse, nível 0, 1 até aqui o último nível, eu vou somar todos eles e vou dividir o resultado, né, de cada proporção encontrada em cada face pela soma encontrada, né? Para esse nível 1 aqui, isso não precisa nem de fazer, porque eu só tenho a faces 1 e 2 que vieram do mesmo sistema. Observe que a faces 3 ela não está presente,
Agora, já os outros tem que ter um cuidado, porque a soma não vai dar 1 inicialmente. Por quê? Porque aqui nós temos um outro sistema, né? O sistema da Faces 3, isso é até bom lembrar, né, que nesse cálculo para Faces 3, esses lambdas que aparecem aqui para Faces 3, eles são aquelas soluções do segundo sistema, né, que usou aí o alcance 6, né, 6.000 ali, né, 6 quilômetros o alcance desse sistema aqui. Então, para Faces 3 é um sistema separado, né, vamos sempre lembrar disso. Então, renormalizando tudo, nós obtivemos esses valores aqui, né, do nível 1 até o nível 4, as proporções, né, para cada face, e aí representando na forma gráfica, aí o que a gente observa? Nós obtivemos esse resultado que está aqui. Então, a nossa CPV, ela ficou bem parecida com essa aqui que foi obtida pelos autores lá do artigo. Vocês estão vendo que é bem parecido, né, o nosso resultado, o resultado aqui que os autores obtiveram, com algumas pequenas diferenças. Aqui, por exemplo, né, para a Faces 1, nós temos aqui uma diminuição da proporção com aumento aqui do nível 0 para o nível 1, e depois do 1 para o 2 também diminuiu. No deles também teve essa diminuição do 0 para o 1, mas do 1 para o 2 aumentou. Então aqui nós temos uma pequena diferença, né? Uma pequena diferença entre o resultado dos autores e o nosso. Aqui também, né, essa região eu obtive que para Faces 3 também, a Faces 3 também teve um aumento de proporção, né, do nível 1 para o 2, e o deles esse aumento foi bem pequeno, praticamente constante, ou constante aqui, não dá para saber se é constante ou praticamente constante, se é bem pequeno ou zero, né, esse aumento. E aqui nós tivemos esse aumento da Faces 3. Mas essa região aqui, né, também está bem parecida com a deles, né, dos autores. Bom, o importante é a gente perceber o seguinte, né, como conclusão, a gente percebe que foi possível, né, ainda com algumas discrepâncias, reproduzir, né, os resultados que foram obtidos pelos autores. E essas discrepâncias que foram encontradas, né, elas podem, a princípio, ser atribuídas ao desconhecimento das distâncias exatas entre os poços, né? E bem como detalhes, né, de como que eles fizeram o tratamento teórico no trabalho deles. Por exemplo, os patamares, como é que eles trabalharam com esses patamares desses dois semivariogramas? Eles não mencionaram isso. Então, eu usei aqui o patamar igual a 1 nos dois, né? E depois fiz essa renormalização no final, né? Eu normalizei para a soma das proporções ser igual a 1, né, por nível. Eu não sei se eles fizeram alguma operação diferente, mas basicamente o resultado ficou muito bom, né? Olhando aqui para essa CPV nossa e a CPV dos autores, ficou bem parecido, né? Bem parecido mesmo, considerando que a gente pegou aquelas distâncias basicamente a olho, né? Percebendo aí apenas a figura, não tinha os dados numéricos aí dessas distâncias entre os poços, então o resultado ficou bem satisfatório. É isso aí, pessoal, eu espero que vocês tentem fazer então como exercício essa proposta, né, brincar um pouquinho com isso aí. O meu conselho é que vocês não usem as mesmas distâncias que eu usei, né, as vezes de coordenadas, tentem a partir da figura, né, quem for tentar fazer isso, pega a figura lá do artigo. É bom, de repente, ampliar bem essa figura e talvez com uma régua, eu não fiz isso, né? Com a régua milimetrada, tentar pegar melhor aí a distância entre os pontos e calcular, talvez até usando uma metodologia até um pouco diferente da minha, né? Em relação a esses patamares aí dos semivariogramas e tal, alguma proposta similar. Quem sabe vocês até encontram um resultado melhor, mais próximo ao que os autores encontraram aí na CPV, que eles estão mostrando aqui no artigo. Ok, pessoal? É isso aí. Muito obrigado aí para vocês. Se inscrevam aí no canal. De vez em quando eu vou tentar colocar mais alguma novidade, principalmente a parte prática, né, de algum exercício, algum exemplo aqui no canal. E aí vocês vão estar sabendo aí quando eu estiver postando alguma coisa nova. É isso aí, galera. Até a próxima e tchau.